Nesse vídeo, nós vamos falar sobre aqueles que são sedutores e charmosos, aqueles que possuem grande senso de autoestima e que às vezes podem ser meio egocêntricos, frios, cruéis e insensíveis. Ah não, desculpa, eu tava lendo o roteiro errado e acabei lendo algumas características do transtorno de personalidade antissocial. Mas não fecha o vídeo não, senão sinto te informar, mas você está demitido. Ok, agora ignora tudo isso daí que ela falou e vamos falar de verdade sobre os ENTJs. O ENTJ, também conhecido como a personalidade do comandante, possui em sua estaca as funções cognitivas. Pensamento extrovertido, TE, como função dominante. Intuição introvertida, NI, como função secundária ou auxiliar. Sensação extrovertida, SE, como função terciária. E o sentimento introvertido, FI, como função inferior. Se você ainda não sabe o que significa uma stack ou o que são as funções cognitivas, clique no link que vamos deixar aqui no card e na descrição do vídeo para assistir a nossa playlist com 3 vídeos explicando sobre tudo isso. O ENTJ possui como função principal o pensamento extrovertido, TE, fazendo com que a preferência dele, ao abordar a realidade, seja bastante direta, pontual e concisa, formando juízos e critérios que possam ser aplicados de maneira abrangente e universal, rejeitando floreios ou prolongamentos desnecessários. Julgam a realidade de maneira racional e sintética, subjugando o subjetivismo ao objetivismo. Sendo assim, essa personalidade tende a eliminar contradições e qualquer elemento subjetivo que escape ou fuja de sua fórmula geral de ler a realidade. O objetivo de seu julgamento não necessariamente será materialmente concreto, pois também pode se debruçar sobre ideias, desde que estas sejam aceitas e validadas também externamente. Porém, diferente do pensamento introvertido, o pensamento extrovertido não terá seu foco ou propósito no caráter subjetivo ou abstrato daquela razão. Ou seja, existe sempre o retorno ou um objetivo final direcionado para o objeto externo. Ou seja, mesmo quando o pensamento extrovertido se ocupa de ideias ou conceitos mais abstratos, o seu julgamento tem sempre uma base, um direcionamento ou uma manifestação externa à subjetividade do sujeito. Suas ações e decisões são preferencialmente baseadas em um julgamento racional da realidade concreta, sendo então mais fiel aos dados objetivos. A capacidade de materializar projetos e estratégias é evidente nos ENTJs, pois o seu pensamento extrovertido agirá de maneira criativa, transformadora e construtiva, ou seja, interferindo objetivamente perante a realidade, sempre buscando as maneiras mais precisas, certeiras, eficazes, lineares e menos dispendiosas de atingir um resultado ou a modificação desejada. A capacidade sintética deste tipo de personalidade favorece que o ENTJ crie excelentes estratégias, pois buscam sempre discernir entre o que é necessário e o que é supérfluo, descartável ou contraproducente. Esse desejo e busca por estruturar as coisas da forma que eles entendem como sendo a mais coerente, cria nos ENTJs esse ímpeto de sempre estar fazendo as coisas acontecerem. Portanto, prezam por estar em uma posição onde se sintam livres para colocar em prática suas visões, ou seja, onde eles tenham a carta branca para direcionar e controlar os movimentos para que as metas possam ser atingidas, sejam elas na esfera empresarial, familiar ou até mesmo pessoal. Possuem uma capacidade de liderança, porém não na questão de chefiar, mas na questão de se destacarem, passando a ser considerados como referência e modelo a ser seguido e respeitado. São bons em otimizar e transformar desde recursos a conceitos ou pessoas. A intuição introvertida secundária se manifestará na personalidade do ENTJ de maneira compensatória ao pensamento extrovertido. A extrema objetividade dessa personalidade é equilibrada com o caráter subjetivo de sua percepção. Por mais que o ENTJ priorize a racionalização objetiva e os conceitos já estabelecidos, suas intuições farão com que eles captem com facilidade tendências, padrões, abstrações e nuances subliminares da realidade, porém não deixarão
deixando de ancorar aquilo dentro de um sistema objetivista. Detestam mistificação, preciosismo, sensacionalismo ou superstições, pois submetem suas intuições e seu contato com a dimensão simbólica da realidade ao que é factual. Conseguem perceber muito além do que está aparentemente em manifesto, o que dá para eles essa característica de serem bastante visionários e perspicazes. Porém, os ENTJs não veem necessidade de, por isso, transformar a realidade em algo fantasioso. Para eles, nada deve ser tratado como um tabu. A principal diferença entre o INTJ e o ENTJ é que, como o INTJ tem a preferência pela intuição introvertida em detrimento do pensamento extrovertido, a tendência é que ele passe mais tempo criando planos muito complexos e que consigam, de alguma forma, se antecipar a todos os imprevistos possíveis e impossíveis, o que às vezes torna seu processo de ação e decisão um pouco mais demorado, focado em se prevenir de qualquer falha ou erro em sua estratégia. Enquanto os ENTJs, por terem o pensamento extrovertido como função dominante, auxiliado pela intuição introvertida, vão conseguir julgar suas decisões de maneira mais assegurada e desbravadora, não se intimidando de imediato com os possíveis imprevistos ou contratempos que poderão vir. Característica que também traz para os ENTJs a fama de serem bastante determinados, decididos e obstinados, pois costumam apostar suas melhores fichas em seus planos e ideias. A função terciária, sensação extrovertida, SE, faz com que a percepção sensorial da realidade do ENTJ ainda mantenha certa conexão com a realidade objetiva, tendo ainda certo nível de clareza em relação ao que é percebido sensorialmente, dando a eles uma maior flexibilidade do que a dos INTJs para lidar com imprevistos que possam de alguma forma interferir na realização de suas visões ou planos, embora mesmo assim possam ter alguma tendência a se frustrarem ou a julgar as falhas e erros como algo inadmissível, pois ainda terão a prevalência do pensamento extrovertido. Geralmente, os ENTJs são mais autoconfiantes e destemidos quanto aos contratempos, pois confiam em sua habilidade de improviso e resiliência. Os ENTJs podem acabar sendo bastante carismáticos, mesmo que sem querer. Isto acontece porque são pessoas bastante atentas e ativas ao contexto objetivo das situações, os tornando pessoas de presença marcante. Por outro lado, eles também detêm uma postura por vezes dominadora, por essa tendência a buscar estar no controle, e às vezes podem ser considerados um pouco cruéis e insensíveis em suas abordagens, que serão bastante diretas e focadas na razão objetiva e não no nível sentimental subjetivo, que por ele é reprimido. Por conta do sentimento introvertido inferior, o ENTJ tem pouca consciência dos seus próprios valores e sentimentos, pois acabam deixando de lado tudo aquilo que os afeta sentimentalmente no nível subjetivo da sua personalidade. A preferência dominante pelo pragmatismo faz com que os ENTJs tenham dificuldade de entrar em contato com suas vulnerabilidades emocionais, que eles podem acabar considerando como fraqueza, bobagem ou um exagero dramático, pois para eles pode não haver uma correspondência lógica entre o que eles sentem em seu íntimo com aquilo que é manifesto ou racionalizado do mundo externo. Em função disso, o ENTJ pode acabar sendo também bastante desconectado da forma com que as outras pessoas também se sentem. Devido a essa falta de consciência dos seus próprios afetos, eles podem também não possuir tanta simpatia, consideração ou sensibilidade perante os afetos, motivações e valores dos outros, pois eles mesmos não dão tanta importância para esse lado deles. Muitas vezes podem ser impacientes ou ficarem facilmente irritados, principalmente perante o que não veem como sendo lógico ou razoável. Às vezes, de maneira inconsciente ou involuntária, o ENTJ pode ter atitudes que acabam magoando sentimentalmente outras pessoas, o que, nos piores casos, pode levar a um certo nível de sadismo inconsciente. A posição inferior do sentimento introvertido pode fazer com que o ENTJ seja raso ou imaturo dentro das suas motivações ou razões mais íntimas para atingir seus objetivos. Esta falta de contato com seus valores e com o real significado ou propósito pessoal de suas decisões pode acabar gerando uma certa crise de identidade, quando o ENTJ se vê em situações em que é obrigado a entrar em contato com esse lado mais reprimido dele. Os ENTJs acham cansativo e desgastante dramas ou chantagens emocionais,
Discursos prolixos, fantasiosos ou com muitos rodeios que não vão direto ao ponto. Pessoas ou ideias vagas, confusas, inconsistentes ou que não possuam firmeza e estrutura em seus posicionamentos. Atitudes passivo-agressivas, indiretas, que demonstrem incompetência, falta de profissionalismo ou ignorância. Se sentirem limitados, impotentes ou podados por fatores externos. Lidar com falhas ou com seu lado sentimental. Os ENTJs acham revigorante e estimulante poder contribuir com suas estratégias, visões e insights, perceberem que são influentes, conseguir materializar suas visões, darem o seu melhor em uma situação desafiadora, ter interações sociais que sejam inspiradoras e motivadoras, quando levam suas dicas, sugestões e críticas em prática, novas metas e desafios. Algumas figuras famosas e personagens que podem se encaixar no arquétipo do INTJ podem ser o Carl Sagan, a Whoopi Goldberg, o Napoleão Bonaparte, o Joseph Stalin, o Júlio César, a Charlize Theron, o Jeffree Star, o Bruce Dickinson, o Doutor Estranho, a Annalise Keating, o Ben Cash, a Miranda Priestley, o Plankton, o Light Yagami, o Patrick Bateman, o Madara Uchiha e a Jessie. Lembrando que existe certa limitação no momento de tipar pessoas famosas, por muitas vezes termos acesso a poucas informações consistentes e confiáveis a respeito de suas histórias pessoais. Muitas vezes o que temos são relatos de terceiros, ou então apenas aquela persona que é mostrada publicamente. Essas são apenas algumas inferências sobre as figuras aqui mencionadas, apenas para exemplificar um pouco de maneira mais concreta a descrição desse tipo de personalidade. O vídeo de hoje se encerra por aqui. Se você gostou, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus conhecidos e não deixe de se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos sobre cada uma das 16 personalidades. É isso aí, pessoal, nos vemos no próximo vídeo.